Está começando mais um Pod Quantic, o podcast da física quântica, diretamente aqui do Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, em São Paulo, onde estamos discutindo muitos assuntos, não só sobre física quântica, mas sobre saúde quântica, sobre saúde funcional, sobre uma série de outros segmentos e assuntos que estão trazendo informações e orientação e, principalmente, consciência do que fazer para melhorar a vida, para ter uma qualidade de vida melhor, né? E o nosso convidado agora, né, Paulo, é o Dr. Francisco. Isso aí, e olha, lançamento de livro no CSTQ livros aqui 2022, Dr. Francisco Limeira Júnior, lançando aqui Modulação Energética do Corpo Humano, falando sobre o sistema floral Quantum Health, que foi o tema também da palestra que ele teve. Dr. Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo, e a gente quer saber um pouco mais desse tema que o senhor trouxe também aqui para o palco do CSTQ, não é? Coisa boa, gratidão é nossa participar deste momento tão fantástico, desse evento grandioso. Gratidão ao amigo Ed e o Paulo, aqui presentes nesse Pod Quantic. E externar a nossa satisfação em participar mais uma vez do CSTQ, em sua 9ª edição, configurando um grande reencontro quântico entre todos os ativistas e trabalhadores da saúde quântica, que é algo fantástico que está tomando conta do planeta. É isso aí. E especialmente nessa edição que tive a honra de ser convidado para ser palestrante pela 2ª vez e trazer a contribuição no aspecto de que a gente promove saúde quântica pensando em saúde e jamais em doença. Por isso que a nossa base é sempre o conhecimento do nosso corpo, em seus aspectos anatômicos e fisiológicos. Sabendo disso, fica muito mais fácil promover saúde. E o que o senhor traz nesse livro, nessa edição? É uma explicação sobre o padrão vibracional dos sistemas orgânicos e dos florais. É o seu primeiro livro, doutor? É o segundo livro. Segundo livro. Nós lançamos o ano passado um livro em 2021, sobre o corpo humano, especificamente, em seus aspectos funcionais e integrativos. E esse novo livro agrega, né, além do conhecimento do corpo humano, as possibilidades de harmonização das funções do corpo usando o sistema floral com tecnologia Quantum Health. Que é o produto Physioquantic que a gente já conhece aqui, né? Nessa apresentação líquida, que são as bisnaguinhas, e essa outra aqui que são os géis. Exatamente. Aliás, esses dois produtos aqui que a gente tem em mãos foram desenvolvidos pelo senhor, né? A gente tem aqui o Biofactor Mentalis e o Respirium. São florais da linha Quantum Health, especificamente os biofatores, que são os indutores frequenciais. Esses em especial que você porta aí, o Mentalis e o Respirium, eu poderia usar como referência para falar o seguinte: no nosso livro que foi lançado aqui, graças a Deus foi esgotado, né? Não tem mais nenhum, não cara. Tem, acabou. Foi assim, best-seller. Foram 2 momentos em que vieram 2 lotes e em poucos minutos acabou. Então foi um resultado muito bom. Foi além das expectativas, então, né? Porque senão você teria trazido muito mais ali. Sim, muito além. Então nos impressionou a receptividade. E certo. É uma coisa com a qual a gente vem trabalhando já há algum tempo, tentando mudar a mentalidade de muitos colegas de que a gente não deve pensar muito na doença, associar o floral com doença. Por exemplo, o Respirium é para as doenças pulmonares. Respiratórias. Não, o Respirium é para o pulmão. Então, não importa o que o pulmão tenha de ruim, de disfunção. Ou ainda que ele não tenha nada. Ainda que ele não tinha... Ainda que não tenha nada, o Respirium, ele induz o órgão a trabalhar na sua frequência. Ajuda a manter o padrão vibratório, a assinatura energética. Exatamente. De um pulmão saudável funcionando. A sua sintonia. Assim é que nem uma rádio, uma emissora de rádio que tem uma frequência. Se você mudar, vai chiar. Ele mantém, perde então, o sinal. Isso é medido em hertz? Em hertz, exatamente. A frequência é em hertz, tal qual uma estação de rádio que tem hertz ou megahertz, depende do valor numérico, mas é a mesma coisa, é a frequência, é a informação na onda energética. Então, e isso você pegou a frequência do pulmão e
capitalizou isso? Como é que Não, na verdade, funciona? Isso aí é a tecnologia Quantum Health. Esse é o segredo da Coca-Cola. Desenvolvida assim, né? pela Fisioquântica. Então, através da mistura de algumas essências vibracionais florais, faz um processo de aglutinação, mistura de água, e aí entra uma tecnologia que é patenteada, cujos detalhes não são divulgados. Que é a Quantum Health, né? Isso, e aí se estabelece ali um pool de frequências compatível com a função pulmonar. Então, quando você faz uso do Respirium, a sua onda vai diretamente no campo vibracional do pulmão. Ele não vai para o fígado, ele não vai para o coração, ele vai para o pulmão. Porque cada órgão tem a sua assinatura vibracional. Ele tem aquela frequência, como você comentou, né? Ele vai direto nela. O seu RG, né? Agora, por exemplo, se a pessoa ela fuma e ela não para de fumar e usa o frequencial, que tipo de relação isso cria no corpo? Primeiramente, ninguém deve fumar, né? O fumo é sempre prejudicial à saúde. Mas se ela está com tosse e fuma, ela consegue ter os benefícios? Isso. Quando alguém fuma, ele já prejudica a sua função respiratória. Ele já pode concorrer para que o pulmão, por exemplo, perca a informação de um trabalho adequado, fisiológico. Então, o Respirium, quando a gente recomenda para alguém o Respirium, naturalmente que a gente vai solicitar não a pessoa fume. Deixar de fumar. Para não ser tão radical, uma pessoa que vive numa metrópole poluída como São Paulo. Porque senão você não consegue cessar um efeito sem tirar a causa. Então, se eu falo para a pessoa, tome um respiro, ela olha, vou tomar um respiro, mas eu não paro de fumar. É como se ela tomasse... Mas e se ela não fuma e vive numa capital poluída como São Paulo? Então, também é um problema isso. Porque senão seria como se ela tomasse um banho, mas estivesse num chiqueiro, né? Vamos dizer assim. Vai manter suja. Os efeitos da poluição são inevitáveis para todos, mas nós temos meios de despoluir, digamos assim, né? O fumo é uma concentração muito grande de toxina. Você traz para dentro. Exatamente, é uma coisa que adentra o seu corpo e se concentra lá. Então não deve se comparar como quem diz, não, mas a gente não fuma, mas a poluição externa tem o mesmo efeito. Não. Sim, se a poluição externa tivesse o mesmo efeito, né, do fumo, seria devastador. Então a gente orienta a pessoa a tomar o Respirium e deixe de fumar. Se ela quer continuar fumando... se possível, mude para Campos do Jordão. Isso, respirar um ar mais puro, né? Para detoxificar, para limpar os seus pulmões, porque a saúde agradece, né? Mas aí ele vai atuar, por exemplo, como ele atua num nível muito sutil, porque a informação é vibracional, ele pode começar a criar uma conversa interna com a consciência da pessoa e ela perceber aquele padrão do pulmão sadio falando com ela e isso ajudar, por exemplo, ela a parar de fumar. É possível isso através desse produto? Olha, a primeira coisa quando se quer ter saúde é ter decisão firme de tê-la. A força da mente decidir, né? É a maior força vibracional do ser humano. É o livre-arbítrio, né? Então, se você quer, você consegue. A cura, Paulo, não vem de fora. A cura está dentro. Acredito nisso. O indivíduo poderia se curar sozinho, sem nenhum tipo de floral. Mas esse produto ele pode sugerir, através da frequência gravada nele, o que é o pulmão sadio e a pessoa se abrir, de repente, para essa informação? Talvez não. Por isso que quando a pessoa ela fuma, ela tem uma dependência psicológica. Então, você também trata essa dependência. Por exemplo, então, existe um outro floral, que pode ser o Mentalis, ou pode ser, por exemplo, um outro chamado Neurotox, que ele faz a desintoxicação emocional, e a dependência química é uma intoxicação emocional. Então já é uma ação integrativa. Enquanto uma informação ajuda a limpar o cérebro dessa dependência, o Respirium ajuda a limpar o pulmão daquela poluição e aquela impregnação da nicotina, né? Quer dizer, ele é sistêmico, né, na verdade. Você não usa só um frequencial para tratar um problema que você tem. Você tem que entender o campo de energia que isso está criando para poder, talvez, trabalhar com mix de frequenciais. É um campo de possibilidades, a linha Fisioquântica, que são mais de 200 possibilidades, e quando você vai acompanhar um interagente, ou um consulente, ou paciente, você tem que saber as suas necessidades e aí fazer as recomendações dos florais prioritários para harmonizar a sua saúde em vários aspectos. Da importância de toda a literatura, através da editora Fisioquântica, dos cursos que são promovidos no Brasil inteiro, né? Agora, doutor, quando começou esse seu interesse pela física quântica, ou dentro da sua carreira,
Conta um pouquinho como foi o começo aí. Então, eu sou cirurgião dentista de formação. Eu achava que o senhor era médico. Não, eu sou formado em odontologia. Depois eu fiz mestrado e doutorado na área de odontologia, mas eu comecei a trabalhar com biofotônica, ou seja, o uso da luz para tratar diversos tipos de problemas. Por exemplo, a luz laser para tratar uma paralisia ou para fazer uma cirurgia. Então já foi a minha primeira experiência com a biofotônica, com as radiações eletromagnéticas e o uso da luz nos sistemas biológicos. Então já foi uma visão um pouco que eu consegui ampliar em função de não querer só o convencional, eu quero trabalhar com luz. Mas a minha visão ainda era muito newtoniana, da física clássica. Materialista. Né? Não era muito da física quântica, que é algo mais fantasmagórico. Então, fantasmagórico foi uma palavra nova. Foi legal essa. Porque, de fato, a física quântica nos espanta, né? A cada dia. Assusta, né? Assusta. É um novo paradigma. Isso. Aliás, o próprio grande físico dinamarquês Niels Bohr, no início do século XX, que era um grande parceiro do Einstein, ele mesmo já afirmara isso. Aquele que estuda física quântica e não se escandaliza com ela, não a compreendeu. Então, tem que se escandalizar, porque é algo metapsíquico, né? Metafísico. Exato. É além da compreensão. Exatamente. Então, em 2016, eu comecei a estudar iridologia, que é a avaliação da saúde pela íris, que é essa parte colorida do olho, que é algo fantástico, né? E a partir daí eu fui no curso de iridologia, o professor na época, ele recomendava como agentes terapêuticos os florais quânticos. Então eu comecei a me interessar por esses florais quânticos, o que é isso. E aí em 2017 eu fui convidado para fazer uma pós-graduação em terapia vibracional quântica. Eu já era professor de anatomia, já desde 96, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu resido, em João Pessoa. Você é paraibano? Sou paraibano. Sou paraibano lá. Meus pais são de lá. Ah, que coisa boa, né? E aí Terra boa. Fui me apaixonando, parecia como que um reencontro. A cada contato com alguma terapia vibracional, com a saúde quântica, era como se eu estivesse me reencontrando, me redescobrindo mesmo, né? Porque não, era como se não fosse nada. Isso não é novo para mim. Nossa! Parece que brotou, estava lá dentro a raiz, não sei Isso a odontologia foi ficando. Isso. E aí eu agreguei na própria odontologia, mas como eu percebi que eu queria ter uma ação mais extensa, e eu não queria ser médico, porque eu sei que se eu fizesse medicina, 90% do que eu ia aprender ia para o lixo, porque a gente não usa praticamente isso. A convencional... Não, ainda mais depois de aprender a quântica, não é? Você já era um questionador da medicina tradicional. Isso é o depoimento de vários colegas médicos. Eu digo, olha, 90% do que eu estudei na faculdade não serve para nada hoje. Eu perguntei aqui para alguns médicos que já passaram por aqui, exatamente isso, porque muitos deles pegaram a faculdade e colocaram na gaveta, depois que descobriram outras tecnologias, né, umas outras formas de medicar. Com certeza. E aí eu comecei a me formar como naturopata e hoje eu trabalho com várias terapias naturais, todas embasadas na mecânica quântica, né? Porque quando você descobriu não só a mecânica quântica, mas quando você se descobriu fazendo isso, eu acho que aí a coisa começa a até acelerar, né? Todos os processos, os estudos, né? Uma coisa que vai puxando a outra e vai acelerando o teu conhecimento para poder exercer. Tudo passa a fazer sentido. A gente percebe a essência do ser humano, que é uma essência vibracional. Nós somos energia 100%. Mesmo o corpo físico, que é matéria, é energia. Porque a matéria é uma energia colapsada, né? Uma energia condensada. Então a gente vibra o tempo todo. Nós somos movidos por emoções, por sentimentos, pensamentos. Tudo no nosso corpo internamente trabalha por comandos biofísicos, comandos vibracionais. Por isso que nós somos tão sensíveis às questões energéticas. Se alguém olha para a gente com um olhar feio, a gente já fica ali tenso, já incomodado, né? Incomodado, triste, angustiado. O contrário, quando alguém nos olha com um olhar de felicidade, com receptividade, acolhido, né? Você se sente feliz, se sente... Um olhar abraça. Isso. Já. É terapêutico isso. Sim. Você muitas vezes tem pessoas que estavam enfermas e relatam processos de cura por ver sorrisos para ela, né? Abraços. Abraçar a cura, né? Isso passou a fazer sentido e a gente percebe como a gente passa a auxiliar melhor a nós mesmos e aos nossos
consulentes. Aí a Paraíba ficou pequena. A Paraíba ficou pequena. Eu comecei a cruzar o Brasil, sair do Brasil, levando essa mensagem, continuo levando. Como é que o senhor percebe o interesse, o aumento de interesse, especialmente da classe médica? Porque os terapeutas têm mais facilidade para aderir a isso, né? Os médicos têm uma certa resistência até corporativa, a gente entende. Mas como é que o senhor percebe esse crescimento dos profissionais de saúde em relação à medicina quântica? Na verdade, eu sou professor de uma instituição de ensino e eu vejo que ainda há muita resistência, mas não é nem tanto por má vontade ou por preconceito, mas é por ignorância. Aquela ignorância inocente, né? Não conhece esse universo. Não tem informação. Até porque o Einstein dizia, olha, o tamanho do seu universo é o tamanho do seu saber. Então, tudo aquilo que você ignora não existe para você. Eu, na universidade, eu sou professor de anatomia e cirurgia, então, sempre que eu tenho oportunidade, eu crio momentos de reflexão sobre saúde. Então, certa vez houve um evento lá, um workshop sobre saúde, inovação tecnológica em saúde, e eu levei alguns equipamentos quânticos, a biorressonância, e foi uma coisa assim, um frenesi. Tudo parou nesse evento para ver o que eu estava fazendo. E aí médicos, enfermeiros, alunos, professores faziam filas para eu fazer demonstrações de radiestesia, de biorressonância, de terapia frequencial. Então eu noto na academia uma sede por saber sobre isso. Está faltando quem chegue levando essas coisas. Porque muitas pessoas já estão lá há muito tempo na zona de conforto. Eu vou desabar tudo que eu sei para reaprender as coisas. Tem gente que não quer renascer na própria vida. Não quer e, assim, também encontra uma certa resistência do sistema de educação, né? Então, as universidades, elas não aceitam facilmente essas terapias ou essas informações. Ainda, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, ou a não ser que os profissionais ou aqueles estudantes que estiverem ali... O aumento é crescente de interesse, como o doutor relatou, né? Sempre que eu faço alguma palestra, alguma coisa nessas áreas, sempre surgem alguns alunos. Alunos que chegam, professor, estou interessado nisso, que bacana. Então, não é a maioria ainda, mas já tem alguns frutos que vão surgindo, né? As pessoas que têm maior sensibilidade, que percebem um caminho novo, como também alguns colegas professores que já estão abertos, uns até gostam, mas preferem não avançar por medo, por insegurança. Tipo assim, respeita, isso. Até aceita, mas para mim não. Tem medo de preconceito, né? Porque muitos médicos foram percebidos. Aliás, sim, ao longo da história, como o próprio Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, que é uma das mais extraordinárias medicinas vibracionais, até hoje é motivo de chacota nas academias. E olha que a homeopatia, sem dúvida, é verdade. A homeopatia, ela é uma especialidade médica. Mas ela é vítima da perseguição dos pares, é vítima do preconceito. E olha que ela já tem 3 séculos. E nós estamos falando de homeopatia, agora fala de física quântica. Então, que é uma coisa mais recente. Recente, aí 20 anos. Nós temos aí 100 anos praticamente só de física quântica. E assim, anos. Aqui no Brasil, 20 e poucos anos. Claro, isso é... Agora, quando você imagina, ontem eu falei na nossa palestra, Hipócrates, o pai da medicina, a quem todos nós, profissionais de saúde, juramos. Na nossa formatura, já dizia que a saúde e a doença não são temas exclusivamente orgânicos. Tem a participação primacial da mente. Tudo aquilo que acontece com a mente influencia o corpo e vice-versa. Quer dizer, desde a Grécia Antiga, 2.500 já era anos colocado. Antes. O próprio Samuel Hahnemann, no século XVII, dizia que as doenças e a saúde também é fruto do que pensamos, do que sentimos. O Eduardo Bach, que foi o pai da terapia floral, dizia: a saúde da gente depende do modo de pensar, de sentir, de agir. Então, medicina vibracional existe há milênios. Sim. E a gente agora está tornando isso uma ciência amparada em estudos, em experimentos. Não é só algo empírico, algo místico, é científico. Sim. E um congresso como esse, aqui o CSTQ, é uma das provas mais extraordinárias em solo brasileiro. Sim, aqui nós estamos aqui em mais de 1.500 pessoas, né, que vêm aqui ávidos por conhecimento, né, por informação, e não pessoas que não têm nenhum conhecimento. Já são pessoas que já estão na jornada, já estão buscando já há um certo tempo, mas o CSTQ traz realmente essa discussão um pouco mais aprofundada, né, não só para as que não têm conhecimento, mas para as que também têm. Então, acaba se tornando um momento do ano
propício para esse encontro desses profissionais, discutirem o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. E como estávamos com saudade desse encontro, né? Depois da pandemia, não é mesmo? Exatamente. É uma oportunidade para todos nós, né? Então, o Amit mesmo, que teve palestra aqui, ele veio como participante. Está rolando agora. Ele está como participante também, está vendo o que os brasileiros estão comentando, para que caminho a física quântica está seguindo, não só no Brasil, mas no mundo. Tudo está sendo discutido nesse evento. Com certeza. Eu acho que, partindo do princípio que o nosso corpo, nós somos seres vibracionais e que nossos órgãos e sistemas vibram, tanto porque nós somos um conglomerado de átomos. A doença começa na disfunção atômica, né? Quando o giro do elétron, que é o spin, começa a ficar meio que maluco. Na verdade, ela começa antes na energia. Isso. Quando a energia está desajustada. Exatamente. Aí ela vai começar a influenciar no átomo, não é isso? Exato. Tudo começa no átomo. Então, por isso que a gente costuma dizer que o que acontece no átomo, acontece no ser como um todo. Se nós somos uma mistura de átomos, por que o que acontece com o átomo não acontece na minha vida real? E podemos dizer que o que acontece com o outro acaba influenciando na gente também. Por um processo de ressonância. Que é assim que agem os frequenciais. Há o pareamento dos elétrons, por isso que as pessoas entram no que nós chamamos de correlação quântica, né? Você, de repente, você está em São Paulo e pensa num grande amigo que está lá em Recife e instantaneamente ele liga para você. Cara, nunca viveu uma situação dessa. Pois é, o seu pensamento colapsou lá nele, né? No campo quântico dele. E assim, essas discussões realmente elas promovem um pouco dessa reflexão, principalmente quando a gente fala em termos de tecnologia hoje. Então você pega Bluetooth, né? Então você pega lá o pareamento, você falou a palavra parear, né? Então as pessoas estão tendo contato com o Bluetooth, aí pareiam ali o fone, pareiam aquilo se comunica, né, com o aparelho e aquilo começa a te proporcionar uma terceira via. Né? E aí a gente fala disso na saúde, esse pareamento dessas vibrações, dessas frequências, né? Tudo isso também não é só na tecnologia, nós somos tecnologia, né? E aí muitas pessoas têm dificuldade de entender essa assimetria, essa extrapolação. Por que você pode parear energias de um controle remoto com TV e não pode parear as energias entre duas pessoas? Pois é. Então é uma resistência boba que... Ou até mesmo começa a ficar meio óbvio, né? Exatamente. Começa a ficar meio óbvio o negócio, assim. Não sei por que ainda existe a resistência. Quando alguém, por exemplo, alguém sabe dirigir, ele tem a informação de como dirigir. Ele passa por um problema e acaba esquecendo como dirigir. Então ele não consegue mais guiar o seu veículo. Ele perdeu a informação. Se ele passar por um processo de retratamento, para ele reobter a informação da memória da informação, né? Ele volta a dirigir. Então, os florais quânticos fazem isso. Então, quando alguém começa a perder o roteiro vibracional do seu cérebro e ele passa a fazer uso do Mentalis, então o Mentalis é uma energia que ressona no encéfalo e diz assim para o cérebro: olha, você é cérebro e você tem que fazer isso, isso e isso. Por exemplo, para muitos transtornos que permaneceram ou foram criados pós-Covid, até de pessoas que se recuperaram da gripe SARS-CoV, né? Elas permanecem com males psicológicos. O Mentalis, por exemplo, seria recomendado por uma terapia pós-Covid. Sim, não só o Mentalis, como outros, existem vários florais quânticos voltados ao sistema nervoso. Neurovite, o Traumavite, o Neurotox, o Psicodrem, Calmales, às vezes. Você tem o Animus, você tem o Erectus, são vários, são várias possibilidades que você vai agregando. Todos. Pode tomar todo, não tem efeito colateral, medicamentosa, pode misturar, interferência, não tem toxicidade. O fato dele cada um ter um padrão energético não mistura, não interfere. Não, mas ondas não se chocam e nem se atraem. Perfeito, ondas diferentes. Cada qual tem seu caminho. Então você pode fazer um coquetel. Não, alguns dos frequenciais já são, como, por exemplo, já a gente são tem os aqui combos. O Oxyflower. O Oxyflower, eu não sei se tem aqui na embalagem quais são os frequenciais que ele tem, mas ele é um mix, né? Inclusive, eu já ouvi falar que dentistas usam o Oxyflower para fazer embranquecimento de dente. Isso, porque o Oxyflower, ele vibra na frequência do peróxido de hidrogênio, água oxigenada. E a água oxigenada é o produto que se usa para clarear os dentes. Para clarear então você faz um clareamento dental... O cabelo eu já sabia, agora por dente... Por frequência, né? Se passar no cabelo, fica branco? Então, lembre-se que os florais, eles são moduladores. Então, se a informação do dente é para ser branco,
dentro da normalidade, ele vai normalizar isso. Tipo o código ali do dente. Se o teu cabelo é preto, ele foi feito geneticamente para ser preto, normalizar ele vai harmonizar para que ele volte a ser preto. Quer dizer, ele não vai pintar o dente de branco. Não. Se o meu couro cabeludo foi programado para ter cabelo, ele vai provocar isso também? Perdeu a informação por alguma razão e você pode restabelecer essa informação e, de acordo com cada pessoa, voltar, inclusive, a ter o crescimento do cabelo. De acordo com cada pessoa, claro, né? Mas se perder o arquivo, você está dizendo que a gente pode botar a pastinha no lugar de novo. Sim. Falando em termos de tecnologia, uma comparação. Você, na verdade, assim, a informação fica lá, né? Só que lá. ela falta um estímulo. Então não está funcionando. E claro, tudo depende do seu estilo de vida, daquilo que você come. É um conjunto, conjunto de coisas, né? Então, o floral eu costumo não adianta dizer... passar no dente, o oxiflor não escovar o dente. Isso é um complemento. Eu sempre faço isso. Eu escovo o dente, depois eu passo o oxiflor, porque além de... Usa ele como se fosse uma pasta de dente mesmo. Ele não é só com essa finalidade, ele é vibração de oxigênio, então ele ajuda a gengiva a respirar melhor. Muito comum, né, da gengiva. Ajuda a matar até mesmo bactérias que são anaeróbias, que não gostam de oxigênio. Pode ser usado no lugar do enxaguante bucal. E isso melhora a imunidade, né? Eu mesmo trabalhei um tempo com crianças com microcefalia, que tinham muitas infecções por repetição, pulmonares, viviam internadas, e a partir do uso do Oxiflower, praticamente nós zeramos essas infecções por repetição. Que legal, nossa. Inclusive nós apresentamos esse trabalho que foi premiado aqui no CSTQ 2019. Qual? Um trabalho antes feito da pandemia. Antes da pandemia. Um trabalho feito com 11 crianças com microcefalia, onde usamos o Oxiflower, o Mentalis e o Calmalis. E olha, foi uma mudança radical na qualidade de vida das crianças e das mães também. A família, né, agradece. Nossa, foi uma coisa milagrosa, emocionante. Você vê aquelas crianças sorrindo, contribuindo, colaborando com o tratamento. Sem infecções, melhorando os movimentos corporais. Nossa, é incrível. Esse trabalho já tá expandindo, já está multiplicando para outras crianças. Esse trabalho foi publicado aqui e desde essa época, 2019, que essas crianças lá são acompanhadas com os florais. A evolução é permanente. A cada criança nova que chega, já passa a usar os florais. A gente está fazendo um acompanhamento aí. O nosso objetivo é acompanhar 10 anos essas crianças, porque é imprevisível. Como é que essas crianças estariam em 10 anos? Talvez nem estivessem vivas. Se não fosse pela ação dos florais, não estariam vivas. Os próprios profissionais, Paulo, os fisioterapeutas que trabalham lá, os pediatras, ficaram impressionados que nunca viram um ganho de resultado tão rápido, tão acelerado. A questão do tempo, quando você trabalha com a energia, isso é impressionante. Você muda o padrão energético muito mais rápido, velocidade da luz, na matéria. A energia vai muito antes que a matéria, né? Você estimula as células, as moléculas a ficarem de forma correta. Claro, veja só, antes de você conquistar uma mulher que está longe, conquistá-la pelo contato físico, você já conquistou pelo olhar. Então a energia do olhar e do sorriso recíproco há uma transmissão energética altamente potente. Já ressonou. É uma boa lembrança. As palavras agora é só concretizar. O abraço que vem é consequência, mas ele nem aconteceu, mas já houve o que ali? Uma conexão. A chamada o pareamento. O que muitos falam, a química. Já teve um pareamento. Muitos falam a química, mas que não é a química, é a biofísica. Sim. É a energia. A química vem depois. Né? Já rolou um Bluetooth. Sensacional esse papo. Já entrou no clima. E o clima é energia, né? Doutor, é fantástico. E que energia nós estamos aqui. Conversar aqui com uma super conexão do PodQuantic. Da Paraíba para o mundo. Doutor Francisco levando realmente todo esse conhecimento, né, toda essa prática, esse estudo, para que possa melhorar ainda mais a vida das pessoas, né? Os quânticos trazendo só benefício. E eu gostaria, Paulo, antes de nós concluirmos, de deixar assim, bem claro para as pessoas que existem condições preliminares para se ter saúde, independente do que você faça em terapias. Primeiro, você nunca pode esquecer o sol. O sol é fonte de vida. Jamais demonize o sol. Você não precisa ficar tostando no sol. 15 minutos, 20, no máximo, todos os dias, você vai produzir neurotransmissores e, sobretudo, o hormônio D, que é o grande modulador da nossa imunidade. Todas as pessoas que têm a vitamina D acima de 60, elas raramente adoecem. E quando adoece, se recupera mais rápido. Então, não pode faltar sol. Outra coisa, não pode faltar água. As pessoas mal tomam água. Na faculdade, ninguém ensina o aluno a como beber água.
Então, você que está vendo esse podcast... Na faculdade não, no mundo. Exatamente. Na vida, na família. Você fala até com colegas da área de saúde, como é que está a sua água? Eu não tomei nem água hoje. Como é que você pode ter saúde? Como é que você pode lavar uma casa suja sem água? Pois é. Então, tem que tomar ali 40 ml por quilo de peso. Então, se você tem 80 quilos, 8 vezes 4, você tem que tomar 3,2 litros de água todos os dias, que tenha sede é legal. Ou não. Como é que é a conta, essa doutor? Conta aí, repete. 40 ml de água por quilo de peso. Se você tem 100 quilos, 100 vezes 4, 4 litros. 4 litros por dia. 4 litros por dia, não é para tomar 2. 2 para você. O corpo precisa de 4 litros. Toda a toxina do nosso corpo. E as pessoas, a maioria, parece que não tomam o necessário. Água. Na maioria, Eu já percebi, viu, Paulo, em alguns pacientes que eu acompanho, que só voltar a tomar água corretamente melhora metade dos problemas de saúde. Não, eu vou começar a calcular com todo mundo que eu me relacionar, já vou olhar para assim... Quantos quilos você pesa? Tem que tomar até você. 40... Quantos você tomou hoje? Não, então vai tomar, entendeu? Você já faz colaboradores, está prestando um grande serviço. Colaboradores, todo mundo que eu me relacionar a partir de hoje, eu vou perguntar. Quantos litros você tomou hoje? Recomende eu vou fazer sol, a conta. Recomende a água, recomende o contato com a natureza. As pessoas estão muito trancafiadas. Quer dizer, coisas muito você simples, tem que ir à né, praia, você tem que ir ao jardim, botar o pé na grama, abraçar uma árvore. Eu tenho experiência com idosos de abraçar árvores que cura a ansiedade de qualquer pessoa idosa isolada. Não. Abraçar a árvore, entrar no campo quântico dessa maravilha da natureza que é uma árvore. Então isso é fundamental, o sol, a água, o contato com a natureza, bons relacionamentos, estar junto de pessoas que te põem para cima, que te fazem sorrir, que te estimulam, que te motivam, isso é fundamental. A partir daí é meio caminho andado. Isso podemos chamar de a receita para a felicidade. Com certeza, a receita para a felicidade começa por aí, contato com a natureza. Simples, não pode fácil, faltar. Alcance de qualquer pessoa, não custa nada. De graça, não é? Nada. A chave para isso é o quê? Consciência. É ter presença de fazer isso. A gente pode falar até que a água... vive em tanto piloto automático que se desliga dessas coisas tão simples e eficazes. De tudo que a gente falou aí, a única coisa que custa aí é muito barato é a água, né? Porque a água, mas né? Tirando muito barato, né? Mas é barato e assim, nós estamos falando de um tratamento que pode eliminar, né, remédios caríssimos. Com sem certeza. dúvida. E muitas doenças renais, doenças intestinais, mentais. cerebrais, mentais, cardiovasculares. Então a água, ela é um elemento vida. Nós somos água, 80% do nosso corpo é água. Se a gente não renova essa água, a gente apodrece. Água suja também, né? Maravilha. Que água aula, fica suja. Que aula do Viramos Dr. uma lixeira, né? A água parada também dá dengue, né? Rio que não flui, apodrece. Apodrece, então tem que fazer circular. O sangue, nós temos 5 litros de sangue que é bombeado a cada minuto, são quase 8 mil litros de sangue bombeados por dia pelo coração, e esse processo depende de água. 8 mil litros de sangue bombeados por dia. Olha como o coração, esse grande colaborador nosso, que trabalha desde o início até o último dia da nossa vida, e uma das coisas que mais o coração precisa, água. Nós somos uma usina hidrelétrica aí, né? Uma usina. Doutor Francisco, eu quero agradecer demais. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou. E foi uma aula esse primeiro encontro aqui no Pod Quântico, que já queria renovar o convite para futuras temporadas e edições, né, outros episódios. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi um prazer, Ed, Paulo, parabéns ao trabalho de vocês, fantástico. Muito obrigado por essa oportunidade e contem sempre com a gente. Muita saúde a todos. Muito obrigado, doutor, que realmente a Paraíba comece a exportar, né, as mentes brilhantes que eu sei que lá tem. Obrigado. E a gente vai encerrando aqui mais um Pod Quântico, o podcast da física quântica, trazendo sempre muito conteúdo interessante que pode transformar a sua vida com dicas simplíssimas, como as dicas que o Dr. Francisco apresentou aqui hoje. Dicas que não custam nada, mas que custam a sua decisão somente. É isso aí, não deixe de curtir os outros episódios, né? Isso. Desculpa, ia falar? Não, pode falar. Não, fala, pessoal, não deixe de compartilhar essas informações, ajudar a jogar, né, essas informações importantes, relevantes, muito simples. São dicas simples, mas dadas aqui de uma forma mais científica, né, colocadas de uma forma que, assim, se você ainda não se convenceu,
né? A informação, ela convence. A informação tem esse poder porque a informação, quando é verdadeira, ela quando cria é científica, né? ela cria consciência. E eu sei que você que acabou de assistir esse episódio vai tomar mais água e eu já tô com a missão aqui, ó, pública, né? Todo mundo eu vou perguntar se já tomou água e a gente vai começar a fazer isso aqui, até nos programas aqui. A gente vai perguntar, tomou água hoje? Vamos fazer a conta dos 40 ml. Até o próximo episódio, então, hein? Então, vamos tomar água.